Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje comentando mais uma questão de linguagens, beleza? Questão de interpretação de texto. Inclusive, a nossa apostila de interpretação já está totalmente atualizada para o próximo Enseja, que você pode acessar aqui, ó, clicando no link na descrição. Beleza? Tamo junto, vamos lá. Ó, o examinador do Enseja deu um texto aqui, ó. Você percebe? Esse texto é pequeno e fez uma pergunta aqui, ó. Vamos ver o que ele quer dizer aqui, ó. O uso de determinadas formas linguísticas tem sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos reais para essa discriminação. No texto, o autor assume essa postura ao. Quer dizer, ele já está dizendo que algumas formas linguísticas, a linguagem em si, né? Algumas maneiras de se falar, tem sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos, beleza? Para essa discriminação. Ele já está dizendo para a gente, né? Então, vamos ver no texto onde que isso está. Onde que está essa postura do autor em rejeitar algumas formas de linguagem, beleza? Então, vamos lá. Palavras que ferem, palavras que salvam. Posso ajudar? Eu posso ajudar, olha uma expressão aqui. Eis duas palavrinhas que nos soam mais que familiares. Entra-se numa loja e lá vem. Posso ajudar? Ainda se fossem outras as palavrinhas, posso servi-lo? Precisa de alguma informação? Não. O escolhido é posso ajudar. Traduzido direto do jargão dos atendentes americanos. Quer dizer, essa expressão posso ajudar vem lá dos Estados Unidos. A má tradução das expressões comerciais americanas já cometeu uma devastação no idioma, ao propagar o doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Quer dizer, olha só como ele está. A questão aqui que ele pergunta de rejeitar determinadas formas linguísticas, ele está falando bem aqui no finalzinho, ó. É em decorrência do que? Da má tradução das expressões comerciais. Ó. Vem propagando o que? O doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Segundo o autor, que do telemarketing contaminou outros setores da linguagem. Caramba, olha só que engraçado, né? Mas vamos lá. Então, no texto, o autor assume essa postura dessas formas linguísticas, né? De ter sido rejeitado por algumas pessoas, sem que apresentem motivos de discriminação, o autor assume essa postura a indicar as frases típicas de telemarketing para os ambientes familiares. Não, pessoal. De um jeito nenhum. Ambiente familiar, não. Nós estamos falando aqui, ó, de uma loja. Isso aqui é utilizado em loja, né? Posso ajudar? Então, essa de cara já não é, né? Pela fé. Letra B. Propor o uso de jargões e de expressões traduzidas em lojas comerciais. Pelo contrário, ele não propõe. Ele abomina. Ele diz que isso aqui, ó, é uma devastação. A má tradução é uma devastação no idioma, meu filho. Então, ele não propõe que se utilize isso. É o contrário. É uma crítica. Então, não é letra B. Letra C. Identificar problemas correntes na linguagem utilizada pelos americanos também não tem nada a ver. Ele só fala que vem de lá, dos americanos. Mas não tem a ver. Ele está falando aqui ó, do nosso português. Tá? Não é do inglês em si. Está falando da tradução que é feita no português. Que nós vimos aqui, ó. Ó, a má tradução, tá vendo aqui, ó? Tá tudo no texto. E a letra D, caracterizar certas expressões como maléficas e destruidoras da língua. Exatamente, meu filho. Ele está dizendo que esse tipo de tradução essas expressões acabam por ser maléficas e destruidoras da língua. Olha só. Porque ó, a má tradução das expressões americanas comete uma devastação no idioma ao propagar o doentio surto de gerúndios. Vou estar providenciando, posso estar examinando. Então, o gabarito é a letra D. Letra D de dado. Beleza, pessoal? Então, ó, observe que essa questão exigiu um pouco mais de atenção de você, mas você é inscrito aqui no canal, você vai tirar de letra, beleza? Aguardo você no próximo vídeo e valeu!
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja, tá bom, meu filho? Agora, nesse momento, nós vamos comentar a questão de número 10, beleza? Antes disso, eu já peço para você dar essa força para o professor e clicar no botão vermelho de inscrição. Se inscreve no canal, pessoal. Vamos juntos nessa. Tô com você até a sua aprovação do Enseja. Então já dê essa força pro professor. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição, aqui embaixo. E você pode me acompanhar no Telegram também. Beleza? Então vamos lá, meu filho. Olha só, nós temos a questão de número 10, que ele mostra uma imagem. Então já é uma questão um pouco diferente do tradicional. Por quê, meu filho? Eu vou repetir. Porque nós estamos diante de uma imagem. O que acontece? Às vezes, uma ilustração, né? Às vezes, o Enseja, o examinador do Enseja, traz um texto, né? Para a gente ler e depois responder a questão. Dessa vez não, ele trouxe uma imagem e trouxe aqui as alternativas para a gente responder. Então vamos lá, ó. Na imagem vamos analisar, meu filho, direto e reto. Observe como é simples analisar. Nós temos aqui uma ilustração. Nessa ilustração nós podemos observar que tem uma mensagem escrita aqui, ó. Você consegue observar aí, ó? É proibido colocar bicicleta. Opa, é proibido colocar bicicleta? Tem uma bicicleta aqui e tem outra bicicleta aqui. Tem duas bicicletas num local onde é proibido colocar a bicicleta. O que você acha, pessoal? Poxa vida, isso aí... Olha só, então vamos lá. Você já percebeu aqui, ó, já dá para matar a questão de cara só vendo a ilustração. Vamos lá. Eduardo Nascimento, que é esse carinha aqui, ó. Eduardo Nascimento, ó, tá vendo? É um fotógrafo de Antonina, uma pacata cidade no litoral paranaense. Que bacana. Por meio dessa fotografia, o artista, o que ele quer falar? Vamos lá, letra A. Nós vimos o que na fotografia do Eduardo Nascimento? Que tem uma bicicleta num local onde é proibido colocar bicicletas, beleza? E vamos aqui, ó, letra A. Por meio dessa fotografia, o artista denuncia a falta de educação de parte da população de sua cidade. Você acha que é falta? Ele tá fazendo uma denúncia por falta de educação? O que você acha? Não, né, pessoal? Aqui não é uma denúncia de nada. Aqui não é uma denúncia, tá? A gente poderia até considerar que é um pouco de falta de educação, porque a pessoa estacionou onde não proibia. Você concorda comigo? Concordo, professor, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. É apenas uma foto, meu filho, onde é proibido colocar bicicleta. Então, a pegadinha da letra A é que não é uma denúncia. Você poderia, muita gente errou quando fez essa prova porque achava que era uma denúncia, era uma falta de educação, beleza? Nós concordamos com isso, mas não é uma denúncia, tá? Não é uma denúncia. Letra B, explora a ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Exatamente, meu filho. Exatamente. Olha só a ironia. A ironia é o quê? Dizer que onde tem uma placa escrita é proibido colocar bicicleta, ainda está escrito errado bicicleta, está escrito bicicleta. É uma ironia. As pessoas vão lá e colocam a bicicleta. É uma ironia, né? Poxa, tem uma placa lá e a pessoa coloca, né? Então, é uma ironia da cena do cotidiano como tema artístico. Repito, algumas pessoas podem até considerar falta de educação. Eu concordo com isso, mas não é uma denúncia, o que faz que não seja a letra A a resposta, beleza? Letra C, elege o abandono da cidade como inspiração. Você não tem nada a ver com abandono de cidade, pessoal. É apenas o Eduardo Nascimento, fotógrafo, pegou, viu uma placa onde era proibido colocar a bicicleta e ele vai lá e tirou uma foto onde tem várias bicicletas aqui, ó, duas bicicletas paradas. Então, não tem nada a ver com abandono da cidade, tá, pessoal? Não tem nada a ver com abandono. Letra D, revela a ausência de pessoas nas cidades. Pelo contrário, pessoal, se tem bicicleta, é porque tem gente.
tem pessoas que moram ali. Então não tem porquê dizer que revela a ausência de pessoas. Isso aí é um absurdo. É um absurdo. Então você observa, essa questão é de um nível médio, né? Porque você poderia, ali na rapidez da prova, achar que a resposta é a letra A, por falta de educação, né? Beleza, eu concordo, de parte da população, mas não é uma denúncia. É aqui que faz com que não seja a letra A, meu filho, beleza? Portanto, o gabarito é a letra... Qual é o gabarito, professor? É a letra B de bola. Bacana, meu filho. Então, já se inscreve aí no canal. Aguardo você no nosso próximo vídeo, comentando questões do Enseja. E valeu, meu filho. Tamo junto demais. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje nós vamos começar aqui um projeto novo, que é comentar todas as questões de linguagens da prova do Enseja. Então, o que o professor vai fazer? O que eu vou fazer? Vou comentar questão por questão em vídeos pequenos para você aí, ir amadurecendo, tudo bem? Você que está começando, que parou e voltou, então para você ir aprendendo aos poucos. E o que eu vou fazer depois? Depois de comentar toda uma prova de linguagens, eu vou pegar e vou juntar num arquivo só, num vídeo só, e vou também disponibilizar no canal. Então vai funcionar assim, nós vamos ter pequenas doses de questões, né? Então nós vamos comentar todas e depois que eu terminar, por exemplo, uma prova de determinado ano, eu vou juntar tudo e também vou disponibilizar aqui no canal de graça, pessoal, 0800 para você. Então eu peço que você já se inscreva no canal aí, já deixa o like, comenta no vídeo, tá, pessoal? Isso é muito importante para mim, ter o feedback de vocês. Adoro quando vocês vão lá nos comentários e escrevem alguma coisa bacana. Então eu fico muito feliz, tá? Então isso é a melhor coisa que acontece quando o professor está aqui, né, comentando as questões e a gente observa esse retorno de vocês. Então vamos lá, pessoal, tá? Vamos falar um pouco, você que está se preparando para a prova do Enseja, né? Nós temos aqui no canal tudo a respeito de linguagens e de redação. Então você que vai se preparar também ali para a redação, obviamente quem faz a prova de linguagens também faz a redação. Você aqui tem tudo no canal e agora aqui no Nosso Jeito de Falar nós vamos ter todas as questões comentadas, meu filho, beleza? Então você não vai precisar ir para lugar nenhum. Basta ficar aqui que você vai aprender tudo de graça. 0800, beleza, pessoal? Então, professor, o senhor fala demais, vamos começar. Beleza? Pessoal, nós temos aí a primeira questão da prova do Enseja, né? E observe aí, eu coloquei para você, ó. Você observe que essa primeira questão ela tem um texto, tá vendo aí? Ela é um texto. Professor, não tô vendo. Até aqui, é um texto, ó. Isso aqui é um texto, beleza? É um texto e tá aqui as questões de múltipla escolha, beleza? Então você já percebeu que nós estamos diante de uma prova, de uma questão, quer dizer, sobre interpretação de texto. Então vamos lá, meu filho, olha só. Ele dá um texto aí e coloca, ó. O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Então vamos lá, nós temos que ler o texto, beleza? Vamos lá. Vamos lá, professor. Olha aí, a questão 1. Entre confetes e brados de salários iguais, Nova York homenageou a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras como ícones dos direitos das mulheres. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. O governador de Nova York
Andrew Cuomo, disse que, se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. Elas praticam o mesmo esporte que os jogadores praticam. Aliás, elas o praticam melhor, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos, em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação do gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Pessoal, você percebe a importância das mulheres nesse texto? Eu já consegui, assim, na primeira leitura, eu já consegui observar isso. Mas vamos lá. O que o examinador do Enseja quer? O foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras, interesse político do governador de Nova York sobre o futebol, audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Pessoal, olha só. Interpretação de texto, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler. Então eu vou até colocar aqui, ó. Não vou falar aqui direto. Pessoal, é o seguinte, para ser direto e reto. Interpretação de texto. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. Leu uma vez, não entendeu? Leia de novo. O que eu estou dizendo para você, meu filho? Que você precisa ler quantas vezes forem necessárias para você acertar a questão. Beleza? Você precisa ficar ciente disso, filho. Não vá para a sua prova do Enseja, li uma vez, já vou marcar aqui. Não faça isso. Nós estamos aqui para acertar todas as questões ou o número máximo possível de questões da prova de linguagens do Enseja. Então você precisa ter calma, porque você ainda tem uma redação para fazer. Então você leu uma vez, beleza. Você já teve ali o primeiro contato. Vamos voltar ao texto e observar esse primeiro contato. Vamos lá. Entre confetes e brados de salários iguais, tem alguma coisa relacionada ao salário. Você pode ir fazendo isso, meu filho. Vá grifando. Salários iguais. Professor, o senhor riscou. Beleza. Vá grifando aí. Salários iguais. Opa, tem alguma coisa a ver com, compensação salarial, talvez, vamos ver. Nova York homenageou a seleção feminina de futebol. Opa, houve uma homenagem à seleção feminina dos Estados Unidos, com um desfile pelas ruas para comemorar o título da Copa do Mundo, reforçando o surgimento das jogadoras, como ícones dos direitos das mulheres. Pronto. Aqui, direito das mulheres. Aqui, a mulher, pessoal, a mulher está em foco aqui. O foco do nosso texto é em relação às mulheres. Beleza. A vitória dos Estados Unidos coroou uma campanha que atraiu uma grande audiência televisiva e um interesse público inédito. O desfile ressaltou a luta das jogadoras, olha aí, novamente, pela paridade salarial. Já faz um link com aquela outra situação que nós vimos aqui, que é a questão dos salários iguais. Você já percebeu aí? Então tá falando ali, o desfile ressaltou a luta das jogadoras pela paridade salarial com seus colegas de seleção masculina. Então nós temos um comparativo entre a mulher e o homem, beleza? Entre a mulher e o homem. Vou colocar aqui. Entre a mulher e o homem. Você já percebeu isso? O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que se o salário fosse baseado no desempenho, a seleção feminina deveria ser mais bem compensada do que o masculino. Você observa aí, então, que o governador de Nova York quer que os salários para as mulheres sejam maiores do que o salário para os homens. Então, você percebe como o governador está enaltecendo o papel da mulher, aí, das jogadoras, a questão do salário. Ele está dizendo, a mulher tem que ganhar mais que os homens. Então, você percebe o foco, aquela situação de deixar grande
o papel das mulheres em relação aos homens. Olha que coisa legal. Então você já percebeu isso, né? Professor, continua aí, vamos lá. Elas, continuando, praticam o mesmo esporte que os jogadores. Praticam, aliás, elas o praticam melhor. Olha aí, ó, colocando o papel da mulher lá em cima, enaltecendo a mulher, com resultados melhores. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Olha aí, o texto tá dizendo, olha, tá falando assim, ó, para você, meu filho, que vai fazer a prova, olha, a mulher tá aqui, ó, ela precisa ter um enfoque maior. Grandiosa, a mulher é grandiosa, então vamos dar um enfoque maior para ela. O texto está dizendo isso para você. Vamos lá. Se existe qualquer lógica econômica, os homens deveriam receber menos do que as mulheres. Sejamos honestos. Em março, todas as 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação de gênero contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, entraram com uma ação civil exigindo uma remuneração igual à de seus equivalentes masculinos. Quando subiram em carro aberto para a festa em Nova York, as mulheres de um dos times mais ativistas dos Estados Unidos sabiam que tinham transformado a tradicional parada de papel picado da cidade em um ato político. Quer dizer, elas estão procurando ali, ó, através da justiça, né? Entraram com uma ação civil, você está vendo aí, ó, justamente a respeito dessa discriminação de gênero. A mulher, de acordo com o texto, ainda está muito abaixo, então elas entraram com uma ação para tentar ali, ó, colocar lá na frente, olha, nós somos mulheres empoderadas, então nós precisamos desses direitos, beleza? O texto está dizendo tudo isso em várias partes. Então, professor, vamos à questão, né? Vamos à questão. Ó, o foco do desfile da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o desejo do público em se aproximar das jogadoras? Eu não vi isso não, pessoal. Você verificou isso? Não vi isso. Interesse político do governador de Nova York sobre futebol? Também não. A audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de futebol, vixe, passou longe. Função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero? Perfeito. Perfeito, meu filho. Função do esporte em dar visibilidade das mulheres por igualdade de gênero. Olha aí, ó. Nós verificamos isso em várias partes do nosso texto. Olha aí, ó. Nós vimos a questão dos salários iguais, que ele começa, depois ele dá ênfase ao direito das mulheres, olha aqui, ó. Depois ele fala a questão da paridade salarial, fazendo menção lá à introdução, que ele falou a questão dos salários iguais. Falou da mulher, ó. Da mulher, o governador lá de Nova York falou que a mulher deveria ser mais bem compensada do que o time masculino. A questão da mulher estar empoderada, estar ali, ó. Vamos dar os direitos das mulheres que elas precisam realmente. E, continuando o texto, falam que elas praticam o esporte de uma maneira melhor. Elas foram atrás do direito. Ó, 28 jogadoras entraram com uma ação civil de discriminação, exigindo uma remuneração, ó, igual. Então, quer dizer, durante o texto, filho, você percebeu que na verdade, ó, o foco da seleção feminina norte-americana de futebol enalteceu o quê? A função do esporte em dar visibilidade à luta das mulheres por igualdade de gênero. Nós vimos isso em várias partes do texto, beleza? Então, o gabarito dessa nossa questão aqui, ó, é a letra... Coloca aí, professor. Gabarito, letra D de dado. Então aí, ó, você que está começando a estudar para o Enseja, você já observa que o Enseja são questões de múltiplas escolhas, de A até a letra D, e nós percebemos aqui nessa questão que o gabarito aí, ó, é a letra D, beleza? Então, pessoal, se hoje é o comentário aqui da nossa primeira questão, eu espero que vocês curtam aí esse novo projeto aqui no canal Nosso Jeito de Falar, um preparatório completo em relação à matéria de linguagens e redação para o Enseja. Nós temos tudo aqui, redação então, vou até fazer novos vídeos porque tem muito, o pessoal sempre tira a nota máxima na redação. E agora o nosso foco
né? O nosso foco aqui é comentar todas as questões. Você vai ter a oportunidade de se inscrever no canal, então já se inscreve, dê essa força aí pro professor, já se inscreve aqui no canal e você vai ter essa chance de estudar sem sair de casa ou pelo celular, por qualquer lugar aí que você tenha internet, você vai poder ver questão por questão comentada aqui da prova do Enseja. E se você tiver, por um acaso, alguma dúvida de alguma questão dessa, você pode deixar aqui no comentário, aqui no vídeo. Fala, professor, não entendi essa parte. Professor, o senhor pode reexplicar essa parte? Nós podemos fazer um vídeo novo, ou se não, eu já tiro sua dúvida aqui no próprio comentário da questão. Você fala, professor, eu acredito que... Por que não é a letra C, por exemplo? Audiência midiática da campanha da equipe campeã da Copa do Mundo de Futebol. Por que não é a letra B? Aí eu vou dizer, olha, meu filho, não é a letra B por causa disso, não é a letra A. Nós podemos também fazer isso aqui, caso você não tenha entendido o vídeo. Beleza? Então, espero você na nossa próxima questão comentada, pessoal, e valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então vamos lá, questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando, não só a mim, mas também a todo e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Convocar, letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos ver. Aqui parece ser um folheto, né? Ó, no mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando, isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio. Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo.
ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui, sobre os sintomas, ó, os sintomas do suicídio que ele descreve. Ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que deu para entender perfeitamente. Então, vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral. Ele não fala de jovens especificamente. Jovem não. Especificamente não. Ele fala de uma maneira geral. Beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio? Também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto. Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então ele está falando, olha pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho? Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui diante de mais uma questão de linguagens do Enseja. De antemão, já peço para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E também quero dizer que a nossa apostila para o próximo Enseja de interpretação de textos já está totalmente atualizada. Então, você confere a apostila clicando no link que aparece aqui na descrição, beleza? Então, pessoal, olha, essa questão é uma questão longa, né? É uma questão que muita gente errou, mas que você vai acertar a partir de agora. O texto, ele é um pouco maior, eu até dividi aqui, ó, ele em duas partes, para que a gente possa conseguir enxergar, beleza? Ó, você tá vendo aí o tamanho do texto? Né? O Enseja também traz texto grande, filho, então já vá se acostumando. E também vamos ver aqui, ó, o que o examinador quer, ó. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, um dos elementos responsáveis pela sua progressão é, letra A, presença marcante de metáforas no último parágrafo. Vou já explicar o que é. Letra B, repetição sistemática do trecho. A gente se acostuma. Letra C, recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Letra D, marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão. Vamos ver, vamos ao texto. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Olha só, observe aí, pessoal. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma
a não olhar para fora. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo de viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar. A gente se acostuma, tá vendo que ela está repetindo direto a autora do texto? Essa frase, a gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a pagar mais do que as coisas valem, e a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar e se perde de si mesma. Você percebeu a repetição da frase, meu filho? A gente se acostuma. A autora está frisando isso. A gente se acostuma a isso. A gente se acostuma àquilo. A gente se acostuma. Beleza? Então, vamos ao que o examinador do Enseja quer. Nesse texto, em que a autora critica o estilo de vida, realmente ela critica, né? Porque a gente, segundo o texto, a gente está acostumado a fazer isso, fazer aquilo, de uma forma ou de outra e tal. A autora critica o estilo de vida imposto pela modernidade, beleza. Um dos elementos responsáveis pela sua progressão é a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Isso poderia causar muita dúvida. O que é uma metáfora? Uma metáfora é uma palavra ali, ó, é como se fosse uma comparação, assim. É uma palavra que está sendo utilizada, na verdade, no sentido figurado. Por exemplo, quando eu digo assim, João é um leão, esse caso, essa frase, nós estamos diante de uma metáfora. O João, ele não é um leão, um animal. Ele é aquele cara forte, corajoso, bravo, que consegue alcançar as coisas. Então, ele é um leão. Isso é uma metáfora. Certo? A palavra leão está no sentido figurado. Então, vamos ver aqui, ó, se existe a presença marcante de metáforas no último parágrafo. Será que tem alguma palavra que está sendo utilizada no sentido figurado no último parágrafo? Vamos até o último parágrafo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Até aqui, ó. Esse é o último parágrafo. Vamos ver se tem alguma palavra como se fosse João é um leão, no sentido figurado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza para preservar a pele. Beleza. A gente se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar de facas e baionetas, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesmo. Pessoal, nós não vimos nenhuma palavra no sentido figurado aqui. Pelo contrário. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, para evitar ferimentos, sangramentos. A gente se esquiva de faca e baioneta. Quer dizer, não tem nenhuma palavra no sentido figurado aí no último parágrafo. Então, a letra A não é, beleza? Olha só como essa questão é de um nível acima. Letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Perfeito, professor. É essa daqui, exatamente, meu filho. Olha só a letra B. Repetição sistemática do trecho a gente se acostuma. Observe aí no texto que ela repete várias vezes essa expressão. A gente se acostuma. A gente se acostuma. Essa dava para matar, né? Ó. Matar a questão. Ó. A gente se acostuma. Tá em todo canto. Ó. Mesmo que você sentisse dificuldade na letra A, você ia marcar a letra B, porque ó, repetição sistemática de a gente se acostuma. Mas vamos tirar a dúvida de todas. Letra C. Recorrência de construções de contraste com a conjunção mais. Vamos ver. Recorrência. Recorrência é o que acontece várias vezes, né? Mais de uma vez, pelo menos. Então vamos ver se tem esse mais várias vezes, né? Vamos ver. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Opa, tem um mais aqui. Aí, se você for lendo,
Aqui eu não vi mais. Aqui também não. Olhando rápido, hein, pessoal? Aqui também não. Também não vi mais. Também não vi mais. Quer dizer, o mais só apareceu uma vez. O mais só apareceu uma vez. Então não é recorrente o uso da conjunção mais. O recorrente é o que a gente se acostuma, tá repetindo. O mais só apareceu uma única vez, filho. Então, essa também não é. Letra D, marcação da primeira pessoa. A primeira pessoa é o eu, né? Eu faço, eu digo, eu escrevo. Marcação da primeira pessoa do discurso em toda a sua extensão? Claro que não, pessoal. Ele está falando, a gente se acostuma. Olha só. A gente se acostuma. Marcação da primeira pessoa. Ele está dizendo, olha só, ele está falando, ele está falando assim, ó, eu faço isso. Ele está falando utilizando eu faço isso, eu escrevo isso. Não, pessoal. Na verdade, ó, ele está se inserindo na conversa, né? Ó, a gente se acostuma a acordar, a ler, a gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, ganhar menos do que precisa, né? Ele não está falando eu faço isso, eu, né? Então não é marcação da primeira pessoa, dizer eu. Inclusive, essa questão aqui poderia ser alvo de recurso. Por quê? Se ele fala, ele poderia dar a entender que poderia ser a primeira pessoa do plural, né? Se fosse a primeira pessoa do plural e trocasse essa construção, a gente se acostuma por nós, aí sim. Mas não, ele usou uma expressão a gente se acostuma, ele não usou o eu, né? Aqui o examinador do INEP, do Enseja, se refere ao eu. Ele não fala assim, ó, eu faço isso, eu trabalho para ganhar isso, eu me esquivo disso para não acontecer isso. Não, ele não usa o eu, ele usa a repetição da frase, do trecho, a gente se acostuma. Portanto, é uma questão de um nível maior, que caiu no Enseja, que você precisa estar pronto. Então, essa é a letra B. Você mataria também por eliminação, beleza? Só sobrou essa, que inclusive é a mais, tá mais na cara aí, né? Então, beleza, filho, encontro você no nosso próximo vídeo comentando questão e valeu!